Meus amados e minhas amadas, mais um dia, mais uma oportunidade o Senhor nos deu. Pela sua rica misericórdia, nós estamos aqui, de pé, exaltando e engrandecendo o seu santo nome, porque Deus é bom e suas misericórdias se renovam a cada manhã. Quero compartilhar com vocês nessa manhã o livro de Gênesis 22, versículo 6. Eu quero que nessa manhã você entenda que nós precisamos renovar nossa fé. E às vezes, queridos, a gente fala que tem fé, mas na hora que Deus testa a nossa fé, prova a nossa fé, muitas vezes a gente não é aprovado. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Abraão foi aprovado. Nós precisamos ter pelo menos 10% da fé de Abraão. Vai falar bem assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai? Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Lhe respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus, ele falou com Abraão: Abraão, você vai pegar Isaque e vai sacrificar Isaque. E aí a palavra de Deus vai falar que Abraão saiu com ele e seus servos e Isaque. E aí eles andaram 3 dias até chegar no Monte Moriá. Quando ele chegou lá no monte, ele disse para os servos dele: Olha, vocês fiquem aí, que eu vou ali com o moço e já nós voltamos. Só que ele não disse para os servos dele que ele ia sacrificar Isaque. E aí Isaque, vendo todo aquele movimento, ele indo fazer um sacrifício, perguntou: Pai, cadê o cordeiro? E Abraão respondeu para ele: Deus proverá. E aí a palavra de Deus também vai falar que na hora que ele ia fazer todo esse sacrifício, aí o cordeiro apareceu. Deus, ele enviou o cordeiro dele. O Senhor só estava testando a fé de Abraão. Só queria saber se verdadeiramente Abraão o temia. Porque chega um certo momento que Deus nos dá algumas coisas, ou um filho, ou uma filha, enfim. A gente se apega demais com aquilo ali. A gente toma posse demais daquilo ali. A gente começa a adorar aquilo ali como um verdadeiro adorador. E o único que a gente tem que adorar é o Senhor, em espírito e em verdade. E aconteceu isso com Abraão. E Deus falou assim: Parei que eu vou testar a fé do meu filho. Só, queridos, que se fosse eu não passaria nesse teste de jeito nenhum. Falar: Senhor, me leva, Senhor, me mata, fala o que o Senhor achar melhor. Mas eu não tenho coragem de tirar a própria vida do meu filho. Eu não tinha. Eu tenho que ser sincero com o meu Deus. Por isso que eu peço todo dia a Deus para ele renovar minha fé. A gente fala assim: não, mas eu tenho fé. Não, mas eu fazia. Queridos, na boca todo mundo fala, na boca todo mundo faz. Eu quero ver na prática. Eu quero te dizer nessa manhã que Abraão teve essa fé. Só que ele teve uma fé muito maior do que a que Deus ordenou para ele. Ele disse para os servos dele: Vocês fiquem aqui, que eu vou subir. Daqui a pouco nós voltamos. Ele não disse para o servo dele: Daqui a pouco eu volto. Ele disse: Não, nós voltamos. Então Abraão tinha plena certeza, plena convicção que Deus ia prover um cordeiro ali, como Deus proveu. Porque ele disse: Não, eu vou, mas eu vou e eu volto. Ele disse: Nós vamos e nós voltaremos. Daqui a pouco nós voltamos. Então ele tinha certeza que Isaque ia voltar com ele. E o Monte Moriá significa Deus proverá. Por quê? Porque Deus proveu. Quando Deus faz, amados, Deus, ele não faz nada pela metade, não. Tudo que Deus faz para eu e para você é perfeito. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada por fazer. Deus não faz alguma coisa do acaso. Deus não faz coisas do acaso. Tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. Eu quero dizer nessa manhã que nós precisamos renovar nossa fé. Porque essa fé de Abraão, só Abraão tem. Ninguém pega um filho, uma filha e sacrifica, não.
Só as pessoas que não têm o temor e nem o amor de Deus, aí sim acontece isso. Mas quem ama sua família, quem ama Deus, não faz isso. Porque quem ama é amor. Quem ama, pratica. Quem ama, faz o melhor. E tem hora que Deus coloca a gente para passar em alguns testes, só que a gente muitas vezes é reprovado. E eu quero te dizer nessa manhã que a nossa fé ela tem que ser como, pelo menos parecida com a fé de Abraão. Porque jamais o Senhor falou para mim ou para vocês, eu vou ali e vou fazer um sacrifício e você vai sacrificar alguém da sua família, um seu filho. Deus não fala isso comigo nem com você. Deus fez um teste com Abraão e Abraão foi aprovado nesse teste. Mas ele tinha convicção que o filho dele não ia morrer, porque ele falou, nós vamos, nós voltamos, nós voltaremos. Então, amados, que nessa manhã, o Deus que proveu na vida de Abraão o cordeiro, é o mesmo Deus que vai prover na minha vida e na sua nessa manhã. Uma nova fé, uma nova aliança, uma nova renovação, uma nova perspectiva de estar na presença dele. Muitas vezes a gente não quer adorar a Deus porque a gente está cansado, porque a gente está assim, porque a gente está assado. E deixa de adorar a Deus por tão pouco. E Deus não nos coloca nesses testes, como era antigamente. Só que eu quero te dizer nessa manhã, que a nossa fé é uma fé que a gente precisa ter agora, nessa manhã, eu e você precisamos ter essa fé. Fé que nós herdaremos o céu. Fé que nós chegaremos na morada celestial. Nós precisamos ter essa fé cada dia, cada manhã. Essa fé ela não pode se esfriar dentro de mim nem dentro de você. Porque morrer aqui na terra é consequência para todos nós. A gente não pode condenar a nossa alma ao inferno. Que nessa manhã você tenha essa fé de acreditar e lutar todo santo dia que nós iremos morar no céu. Porque é esse o nosso propósito aqui na terra. Adorar, exaltá-lo e herdar o céu. Somos herdeiros de Cristo, a palavra de Deus fala isso. Que nessa manhã você tenha essa consciência que a gente precisa nessa manhã se prostrar aos pés do Senhor para adorá-lo, exaltá-lo e crer na nossa morada celestial. Então vamos orar nessa manhã. Paizinho querido, Paizinho amado, Paizinho santo, diante da tua presença, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Papai querido, nos cobre com teu sangue. Me cobre com teu sangue, papai. Cobre cada pessoa desse canal com teu sangue, cada família. Papai, que nessa manhã você venha trazer as portas abertas. Que nessa manhã você venha abrir as portas para quem está desempregado. Que nessa manhã, Paizinho querido, o Senhor venha trazer curas que estão enfermos, papai. Possamos lutar dia após dia na tua presença, dia após dia diante do teu altar. Que a presença do Pai, que a presença do Filho, que a presença do Espírito Santo de Deus nunca falta no nosso meio, nunca falta na nossa casa. Paizinho querido, Paizinho amado, eu entrego cada um nas tuas mãos. Papai, que o Senhor coloque essa mão bênção especial nas minhas mãos e nas mãos dos teus filhos, das tuas filhas nessa manhã. Que a tua presença nunca falta no nosso lar. O maior presente que nós podemos receber essa manhã é a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus nos cubra com teu sangue, Jesus repreenda todo mal. Jesus entra com providência divina. Jesus entra com manifestação do teu poder. Que nessa manhã, papai, você possa encontrar os teus filhos, as tuas filhas e abençoá-los com toda sorte de bênção. Que é uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira de paz. Que a alegria do Senhor nessa manhã chegue ao teu coração e seja a tua força. E que Deus nos renove a cada manhã. Tenha um dia abençoado, final de semana próximo, pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É o que eu desejo para você nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.